você nesta noite receba uma palavra que seja realmente para mudança, né? Porque a palavra de Deus, ela produz mudanças. E a gente, quando vem muitas vezes sem uma perspectiva de mudança, às vezes não adianta ouvir a palavra de Deus. A gente primeiro precisa vir com uma perspectiva de mudança, para depois, ouvindo a palavra de Deus, a gente assumir que essa mudança pode existir na nossa vida. Então, nessa noite, eu quero verdadeiramente pedir a Deus para que te dê um rumo. Você que está na internet, através do Instagram, também atente para essa palavra, que talvez é a palavra que pode mudar situações. E você precisa de uma segurança de que Deus está contigo nessa mudança. Amém? Que Deus possa estar abençoando. Vamos abrir a palavra de Deus em Hebreus, capítulo 11. Eu quero, antes de ler, eu quero dizer que domingo, sábado agora, o último sábado do mês, nós vamos estar fazendo um culto do bom samaritano. É um culto onde nós vamos estar na quinta e na sexta fazendo divulgação dele. No sábado, a partir de 6h30 da tarde, nós vamos estar aqui fora fazendo um grande evento para que as pessoas que passem na rua possam sentar, ouvir a palavra. E também nós vamos estar com uma tenda árabe que a gente tem aí já há muito tempo, e a gente vai estar guardado ali. Na verdade, a nossa intenção era de fazer um sopão, mas eu vou dar uma sugestão para minha esposa, fazer um belo cachorro quente, que eu acho que é melhor do que o sopão, mas ela vai decidir depois, né? Porque eu acho que está muito quente para sopão, né? Então, um belo cachorro quente com um belo refrigerante, eu acho que vai ser mais veranico. Vai ser mais dentro do verão, né? Então, mas vamos programar isso direitinho. Nós temos também a oportunidade nesse sábado de talvez distribuir algumas roupas também. Não muitas, mas a gente está tendo um contato de conseguirmos distribuir algumas roupas. Então, assim, é um evento que vai ser feito uma vez por mês. E eu tenho certeza que esse primeiro evento não vai ser, de repente, a contento do que a gente espera, do que a gente pensa. Mas tem que começar, né? Tem que começar com 2, com 3 pessoas, com 1 ou 2 visitantes. E as pessoas que estão necessitadas de uma cesta básica de 15 em 15 dias, porque essa cesta básica que nós temos é uma cesta básica quinzenal. Então ela vai estar se propondo a fazer uma ficha, e nessa ficha ela se propõe a vir 3 cultos em 3 semanas. Não é 3 cultos na mesma semana, não, tem que ser 3 cultos em 3 semanas, ou 3 domingos, ou 3 terças-feiras, ou um domingo e uma quinta, não importa, mas que sejam em 3 semanas. E na última semana ela vai estar levando essa cesta básica, e ela é bem pesada, né? Se for com mulher vai ser complicado levar, mas é bênção, né, irmãos? É bênção porque é bem sortida, e Deus com certeza vai estar cada vez mais proporcionando que a gente dê mais e mais cestas para as pessoas, tá bom? Eu posso até dizer, quem já me ouviu falar o ano passado, que eu não dou cesta, não ia dar cesta, eu ia dar trabalho, mas infelizmente trabalho a gente não consegue dar. Então esse projeto que a gente tem aqui é um projeto que a gente não consegue dar trabalho para todas as pessoas que precisam. Então a gente prefere voltar-se às necessidades básicas enquanto o trabalho não aparece nessa pessoa, tá? Mas de qualquer maneira, irmãos, eu quero que você guarde no seu coração essa data. Eu já vou estar a partir de amanhã me consagrando. Já na quinta-feira eu já vou estar distribuindo de madrugada não, 5, 6 horas da manhã, eu vou estar levando para os pontos de ônibus, para as pessoas que pegam ali a van, e vai ter uma boa propaganda. São 2.000 panfletos que eu vou distribuir nesses 2 dias. E vamos ver, né? O pastor Francisco também estará dirigindo todo o trabalho, ele que vai dirigir a palavra, vai estar orando, e a gente vai estar só acompanhando e ajudando nesse processo, tá bom? Vamos abrir a palavra de Deus em Hebreus, capítulo 11. Queria que você prestasse atenção nessa palavra, porque
essa palavra é algo que é a base, muitas vezes a base da própria Bíblia. Essa mensagem aqui diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes de sua trasladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível. Pedi uma aguinha, Cristina, esqueci de trazer água. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele deixa eu ler de novo aqui. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Amém, em nome de Jesus? Feche seus olhos agora, Senhor, meu Deus e meu Pai, possamos nessa hora ouvir a Tua voz de uma maneira bem direta, bem, ó Deus, persuasiva, bem modificadora, bem forte, para que possamos, ó Deus, nos mantermos nessa fé que está descrita aqui em Hebreus capítulo 11, versículo 1 em diante. Sabemos, ó Pai, se nós nos mantermos na Tua presença e pela Tua presença cremos verdadeiramente em fé que Tu estás conosco, Tu neste momento estás agradando-se da nossa fé, porque sem ela não podemos Te agradar. Senhor, meu Deus, nesta hora eu venho Te pedir, fala poderosamente aos nossos corações, reverte quadros, Senhor, reverte perspectivas e reverte situações contrárias. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Essa passagem, ela vem logo a seguir da promessa da vinda de Jesus, no capítulo 10, versículo 34 em diante, que diz que aquele que há de vir, virá, mais um pouquinho só e ele virá. E nós precisamos nos mantermos nessa promessa, de que aquele que há de vir, virá. Essa é a base desse ponto onde a palavra de Deus é pregada no capítulo 11. Ou seja, ele primeiro faz uma promessa e ele diz, obrigado, filho. E ele diz que essa promessa precisa ser crida até a volta de Jesus. Muitas vezes nós nos abalamos com as situações, nós não nos firmamos nessa promessa, mas essa promessa ela está até os dias de hoje valendo, porque Jesus não voltou ainda. Então, qual é a base desta palavra aqui? É exatamente a volta de Jesus Cristo. Porém, a sua fé, ela não está apenas ligada à volta de Jesus Cristo. A sua fé, ela está ligada a um dom de Deus para as nossas vidas. E a gente precisa entender que esse dom, ele é para cada um, não é para exclusividade de um e em detrimento de outro. Esse dom é um dom que você, sendo homem, você sendo mulher, sendo a criatura mais sublime de Deus, você recebeu a condição
de ter esse dom. E qual é o dom? O dom da fé. Ah, mas eu só tenho que crer que Jesus vai voltar. Eu não tenho que crer que as coisas podem mudar se acaso eu... Não, é isso que eu estou falando. O dom da fé é para a tua vida ser frutífera também aqui nessa terra. E aí diz assim, ó, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. A primeira coisa, irmãos, é nós sabermos o que você está esperando da vida com Deus. A primeira coisa, nós percebemos, eu preciso de fé porque eu espero alguma coisa. Porque quem precisa de fé se não se espera nada, se não se quer nada, se não se propõe a buscar nada? Para que fé para quem não quer? E aí ele está dizendo, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera. E aí eu quero te fazer uma pergunta: o que você espera? O que você está esperando? O que você está buscando? Porque não se pode viver uma vida, nem vida cristã, mas é uma vida comum, medíocre, uma vida sem perspectiva, uma vida sem buscas, uma vida sem planejamento, sem planos. Quando você não tem isso, irmão, para que viver? Para que estar nesse mundo se você acha que você não precisa de nada? Ou que você não tem perspectiva nenhuma? E aí, eu ouvi uma frase, eu não sei nem se eu vou falar corretamente, é bem interessante, que a depressão, ela é muito do passado. A ansiedade é muito do futuro. Ou seja, você tem muito do passado que às vezes você vai atrás e fica depressivo porque não conquistou as coisas que você muitas vezes planejou. E a ansiedade é exatamente você esperar algo no futuro que ainda não chegou. E isso não é bom. O que é bom é você estar vivendo o presente. E quando você vive o presente, esquecendo as coisas que passaram e não se preocupando com as coisas que vão vir, mas praticando as coisas que Deus está dando na tua mão para fazer, esse é o melhor modo de viver. Esse é o melhor modo de viver. E aí, a gente entra aqui, ó. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. A fé, ela te traz entendimento apenas pela revelação. Apenas pela revelação. Se você for entender como foi o processo da criação, você pira, porque você não entende os meios pelos quais o processo da criação se formou. Mas quando você crê que Deus criou todas as coisas naqueles espaços de dias, você começa a entender que Deus é poderoso o suficiente para também criar coisas novas no teu presente. Você começa a entender que a tua fé faz Deus criar coisas na sua vida. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. A fé te faz oferecer o melhor para Deus. Irmãos, pela fé, Abel, ele ofereceu o melhor para Deus. Isso demonstra que quando Caim ofereceu a parte dele, não tinha fé no seu coração, não tinha a determinação de que Deus iria se agradar daquilo. E aí a gente pensa, Abel, ele
agradou a Deus porque ofereceu pela fé. Será que ele agradaria a Deus se oferecesse por medo? Por barganha? Não. Ele creu que Deus era poderoso para receber a sua oferta. E ainda a gente tem assim, pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o trasladara, visto como antes de sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. A Bíblia fala que Enoque andou com Deus. A Bíblia fala que Enoque andou com Deus. Isso é fundamental para a gente entender por que Deus o arrebatou. Porque ele tinha um propósito de andar com Deus, de viver a plenitude de Deus, de viver a direção de Deus. Hoje, se nós não entendermos que precisamos também andar com Deus no presente e perceber a direção de Deus para a nossa vida, se nós não entendermos isso, como seremos igual a Enoque? E Enoque simboliza o quê? Simboliza a igreja. Então, irmãos, pela fé você oferece o melhor, pela fé você anda com Deus. E andar com Deus muitas vezes é rejeitar andar no mundo, andar com as coisas do mundo, andar com os princípios do mundo. Quando você anda com Deus, você não consegue andar das duas formas. Você não consegue estar agradando as coisas, a sua vida nas coisas do mundo, e ao mesmo tempo se agradando das coisas de Deus. Porque ele mesmo diz lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 16 e diante, diz assim: andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Por quê? Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito cobiça contra a carne. Parece que eles estão lutando entre si. Muitas vezes eu lia isso e eu pensava que eles estão lutando, o espírito luta contra a carne e a carne luta contra o espírito. Não, não é isso. É que o espírito quer coisas que a carne não quer. O espírito quer que você ore 3, 4, 5 vezes por dia, que você leia a palavra de Deus de manhã, de noite, de tarde, a qualquer momento que você puder ler. Isso é a vontade do Espírito. O Espírito quer que você jejue, que você se abstenha muitas vezes de alimento por um período, para realmente se dedicar a Ele. Então essa é a vontade do Espírito. A vontade da carne é diferente. A vontade da carne é exatamente cumprir as concupiscências que ela coloca na tua mente, e ela é muito mais forte. A concupiscência da carne é muito mais forte, não do que o Espírito, mas do que a vontade do Espírito. Porque você tem mais vontade de fazer as coisas da carne do que fazer as coisas do Espírito. Não é que o Espírito tenha algo mais fraco, não. O Espírito é Espírito Santo, o Espírito de Deus. Mas as coisas que Ele quer que você faça, você não tem ainda força para fazer muitas vezes. E basta um estalo que a carne quer que você faça, um olhar, uma coisa errada, que uma tentação que venha, você cai, porque você tende as coisas da carne. Mas o Espírito continua lutando para que você saia disso. E pela fé, irmão, você não consegue, sem ser pela fé, você não consegue andar com Deus. Você só consegue andar com Deus pela fé. Amém, em nome de Jesus? E aí a gente continua aqui, Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. A fé te faz agradar a Deus. E aí, o que te faz agradar a Deus? É você falar que tem fé nele? Ou é você ter fé em alguma coisa que Ele vai realizar? Porque muitas vezes a gente pensa assim: eu tenho fé em Deus, eu tenho fé que Deus é bom, eu tenho fé que Deus me salvou através de Jesus Cristo. Isso, eu sou servo do Senhor. Mas será que isso agrada a Deus somente? Ou se você fala: eu tenho fé que Deus vai me tirar dessa situação,
Eu tenho fé que esse problema vai ser resolvido. Eu tenho fé que esse problema vai estar sanado. Eu tenho fé que se eu crer e orar ao Senhor e jejuar, Ele vai me sustentar com alguma bênção financeira, com a saúde que os médicos já disseram que está abalada. São dois pontos de fé. Fé naquilo que Deus é e fé naquilo que Deus faz. Será que você não entende que Deus faz as coisas que você está precisando nesta noite? Será que você não tem fé? Eu sou salva, eu vou para o céu. Eu encontrei Jesus. Amém. Mas e esse projeto da tua vida que você precisa resolver? E essa cura que muitas vezes você precisa ter na tua casa, na tua família? Será que você não tem que ter fé para isso? Eu quero dizer para você, irmão, que tem que ter fé para ver Deus mudar as nossas vidas, sim, em nome de Jesus. Tem que ter fé para que Deus veja que você está crendo nele poderosamente. Amém? Até a parte até o versículo 11 dessa passagem, nós vemos muitas coisas o que a fé faz na vida do homem. Mas eu quero dizer para você, irmão, que a fé não só faz, não só realiza na vida do homem, mas a fé também traz algo na vida do homem que eu queria que você lesse. Versículo 13 diz assim: todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Veja bem, daqui para frente você vai ver não apenas o que a fé faz em relação à realização, mas você vai ver o que a fé faz em relação à resistência. Ou seja, aqueles homens que aqui estavam, que a gente vai ler um pouquinho agora, eles estavam resistindo o fato de que esse mundo era um mundo bom para se viver. As coisas desse mundo eram agradáveis para ter. E a gente vai ler aqui, porque os que isto dizem, versículo 14, claramente mostram que buscam uma pátria. Ou seja, a fé faz você entender que você realmente tem algo muito superior do que viver nesta vida. Você tem algo muito superior do que está no seu dia, na sua labuta diária de trabalho, de busca, de vitórias pessoais. A palavra de Deus, ela deixa claro que quem é de Cristo e tem fé no Senhor, tem uma perspectiva superior a este mundo. Uma nova pátria vai estar sobre nossas vidas quando nós partirmos para a eternidade. É isso que Deus quer dizer. Da mesma forma que Ele realiza aqui para a sua vida, Ele também te faz resistir àquilo que quer te tirar da presença dEle, porque grandes coisas o Senhor tem para a sua vida também depois desta. E se na verdade se lembrassem, versículo 15, daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar, mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhe preparou uma cidade. Louvado seja Deus. Nós estamos, irmãos, prontos para uma nova cidade. Nós estamos prontos para viver uma nova vida com Deus. E aí eu quero dizer para você, a nossa fé não pode estar presa nesse mundo. Por mais que nós possamos crer em coisas desse mundo que Deus realiza, a nossa fé não está nesse mundo. Eu queria ler, só para a gente ir terminando, versículo 24. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus
do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Ou seja, meu irmão, nada do que aconteça na nossa vida aqui, ela nos envergonha, porque se nós estamos com Cristo, nós sabemos que Cristo padeceu, e se Ele padeceu, Ele venceu, e se Ele venceu, nós vencemos também. Tudo que Cristo passou por causa de nós. Então a gente pode muitas vezes querer as riquezas desse mundo, mas a gente precisa entender que o sacrifício de Cristo é que nos faz verdadeiramente andar em fé com Ele. Amém? Bote na tua mente: o sacrifício de Cristo é a minha grande vitória. Não é a minha riqueza, não é os meus projetos, mas é o sacrifício de Cristo que é a minha vitória. No versículo, só para a gente ir terminando também, diz assim, versículo 31: pela fé Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. E que mais direi? Faltar-me-ia tempo quando, contando de Gideão, e de Baraque, de Sansão, e de Jefté, e de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. Irmãos, que pela fé nós possamos verdadeiramente tirar forças das nossas fraquezas. Pela fé a gente consiga resistir e enfrentar todas as astutas ciladas do diabo. Que pela fé nós possamos sentir que Deus está agindo na nossa vida. Pela fé nós estamos vencendo em nome de Jesus. Pela fé nós vamos chegar à glória em nome de Jesus. Para isso nós precisamos estar firmados no firme fundamento das coisas que se esperam, certeza das coisas que não se veem. E eu quero, a partir de hoje, buscar muito orar pelas coisas que nós não vemos, mas que precisamos, pelas coisas que precisamos para continuar nesse mundo, mas nunca rejeitando as promessas da sua vida, nunca rejeitando as promessas do verdadeiro sacrifício de Cristo, mas sempre buscando a bênção para a nossa vida aqui na terra. Amém, irmão Jesus? Vamos ficar em pé nesse momento? Que pode. Eu creio verdadeiramente que Deus, Ele não determina a fé somente para a vida depois dessa vida. Ele determina a fé também para a nossa vida durante esta vida. E eu quero dizer para você, irmãos, que eu quero orar muito pela realização de nossas vidas aqui, pelos projetos que você individualmente, que a igreja individualmente tem. Porque a pior coisa que tem é viver uma fé religiosa, é viver uma fé social. Vem a igreja, volta, vem a igreja, volta. Não, a gente precisa ver o operar de Deus. A gente não precisa ver enganos. Eu não preciso ver enganos. Eu não preciso dessa igreja cheia por causa de enganos. Eu preciso dessa igreja cheia porque o Espírito Santo de Deus está agindo no nosso meio.